na live de hoje a gente vai falar sobre design de parede geométrico. Será que você sabe tudo sobre design de parede geométrico? Eu me chamo Rodrigo Pontes e estou aqui no Paredes a Cores para a gente bater um bate-papo e, claro, eu trazer todas as soluções possíveis e impossíveis, vamos dizer assim, para o design de parede geométrico. Então, a gente vai falar hoje sobre como usar o nosso design de parede geométrico, em que parede, em qual ambiente, tem um pulo do gato que eu vou te dizer em relação à fita. Então, assim, tem muita coisa nessa live, fique até o final, porque você vai ver que depois dessa live, você vai ter um outro conceito e também um outro olhar em relação ao design de parede geométrico. A gente sabe e também a gente já viu que no início dessa pandemia o que mais teve foi casa com design de parede geométrico. Cá entre nós, tem lugares que ficaram lindos, mas tem outros lugares que não ficaram tão bons. Aí eu te digo, por que será? É a cor? É o material? É talvez a fita que não soube fazer? Porque às vezes o problema não é a pessoa quem faz. Às vezes você pode até falar, Rodrigo, mas é porque a pessoa não sabia fazer. Bem-vinda! Se você não sabe, ou se você já até sabe e quer melhorar, bem-vindo ao Paredes a Cores, porque eu, Rodrigo, vou te ajudar a desvendar todos esses segredinhos que a gente tem em relação ao design de parede geométrica. Muitas pessoas acham que é muito fácil, e realmente é fácil. Mas é muito fácil quando a gente tem tudo isso que eu vou te dizer agora aqui, ó, no nosso conhecimento, tá bom? Fica comigo até o final. Se tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai falar muito sobre isso, tá bem? Eu já quero começar a falar com você sobre o que é o design de parede geométrico. O design de parede geométrico consiste no uso da figura geométrica. Isso mesmo. Quando a gente consegue usar a figura geométrica no nosso design de parede de forma harmoniosa e também de forma mais artística, vamos dizer assim, porque quando você vai trabalhar com design de parede, você pensa no lado artístico. Então, assim, quando você quer algum projeto para o design de parede e esse projeto de parede ele pede para ser geométrico ou é algo que você gosta, então abusar das formas geométricas é a solução. Mas quando eu digo abusar das formas geométricas, não é bem esse abusar que você está pensando. Vou te falar depois sobre isso, tá bom? E eu quero já também dizer que logo no primeiro momento da live, os 4 truques que a gente vai falar aqui sobre o design de parede. Tanto geométrico, tanto a fita, quanto as cores, as formas e também o ambiente. Como que a gente combina isso tudo para que o nosso design de parede geométrico fique perfeito? Vem comigo, que no caminho da live eu te explico. E eu vou te dar exemplos práticos para que você se inspire realmente no design de parede e saia um pouco da mesmice, saia um pouco dessa coisa do eu vou fazer só um triângulo e já tá bom porque já é geométrico. Tudo bem, fique à vontade. Geométrico, triângulo, já é um design de parede geométrico. Mas será que só um triângulo na parede vai ficar legal? Será que a gente não pode incrementar isso? Colocar o seu lado artístico aflorado? A gente vai falar muito sobre isso. Então, uma maneira rápida e fácil da gente mudar o ambiente da nossa casa é usar o design de parede geométrico. De que forma? Quando a gente a gente olha para nossa parede e vê que nessa parede está pedindo alguma coisa, a gente logo imagina, sei lá, um quadro, ou uma peça, uma escultura, uma instalação, ou às vezes um revestimento, e o design de parede está nessa lista. E quando você pensa no design de parede de forma muito mais de personalidade, quantas vezes a gente pode usar o design de parede geométrico como personalidade? Então a gente pode usar sim esse design de parede para mudar radicalmente, se você quiser,
a cara, né, a maneira que está aí o seu espaço. Então, use e abuse do design de parede geométrico para personalizar a sua parede. E também é uma tendência, uma das tendências do design de parede, o estilo geométrico. Como eu já falei, no início da pandemia, quando as pessoas estavam em casa e estavam, tipo, era o primeiro momento em casa, muita gente fez esse design de parede. Só que foi o que eu falei, muitas pessoas faziam de uma forma muito, não só intuitiva, né? Mas também de forma assim, não tenho nada o que fazer e eu vou fazer. E algumas pessoas até se arrependeram, porque não ficou do jeito que gostaria de ficar. Às vezes, na hora de tirar a fita, soltou a tinta da parede, a tinta antiga. Na hora de tirar, ficou aquele... Não tem quando vaza a tinta na fita crepe? Vou falar tudo sobre isso e mais um pouco aqui na live, tá bom? Porque a gente escolhe, de repente, esse estilo, porque é um estilo mais despojado, um estilo jovem, um estilo... Não que os mais adultos, né, não possam fazer. Mas quando eu digo jovem, é que tipo assim, você quer dar um ar mais moderno no seu ambiente. É isso que eu estou dizendo. Tá, criatura? E aí, como já o nome diz, né, em relação à geometria, então consiste em figuras geométricas. Você pode usar triângulo, pode usar quadrado, retângulo, você pode usar círculos, né? Então, um geométrico não quer só dizer que seja, né, triangular, aquela coisa meio cruzada, de um monte de fita crepe cruzada. Você pode usar outras formas também, desde que elas sejam bem acentuadas, bem redondinhas. Tipo esse painel que está aqui atrás, um painel de cerâmica, e ele é geométrico, tá vendo? A forma dele, né, um todo é geométrica, porém ele tem algo orgânico dentro. Então a distribuição foi uma distribuição orgânica. Então aqui é diferente do design geométrico, tá? Se eu quiser fazer um design geométrico aqui na minha parede, eu posso fazer, porém, vários círculos, aí eu posso entrelaçá-los, sobrepor, e aí, assim, é muito legal. E eu sempre falo, quando a gente olha algumas paredes e aí a pessoa que fez falou, poxa, não ficou do jeito que eu queria, não ficou legal. É por quê? Porque a pessoa realmente ela não planejou. Então a gente tem que planejar, né? O planejar o design de parede faz parte, sim, do nosso processo de criação, nosso processo de até mesmo de produção, porque a gente tem que fazer nossa ficha técnica, a gente tem que fazer várias coisas. Então, assim, vamos nos atentar a isso para que a gente realmente consiga usar de forma mais como que eu posso te dizer? De forma segura, né? Então a gente pode fazer isso, tá bom? Então, e eu também quero te dizer, em relação ao design, depois que a gente falou tudo sobre isso, né? Quais são as formas, o que a gente pode usar, a gente tem coisas que a gente acha que é geométrico e não é. Como eu disse, né, aqui dentro, né, dentro desse círculo, tem formas orgânicas. Então isso daqui não é algo geométrico, né? Eu tenho a figura geométrica, mas não é um design geométrico, digamos assim. Por quê? Porque a gente não tem essa intenção realmente de fazer todo ele de figura geométrica. Então a gente tem que trabalhar essa questão do conceito, né? Não é só... E aí às vezes a gente confunde o geométrico com o orgânico, que é algo que também a gente pode usar uma geometria, mas uma geometria, vamos dizer assim, é orgânica, que quer dizer a mesma coisa que deformada, vamos dizer assim. Eu tenho um círculo e eu quero deformá-lo, então você dá umas voltas nele aqui, ó, e ele não vai ser mais um círculo, vai ser uma forma orgânica. Então não vamos confundir o orgânico com o geométrico, tá bem? Porque a geometria tem mais essa questão de obedecer, né, de estar dentro da forma geométrica, e o orgânico mais livre. Então a gente tem que ter esses cuidados. E aí eu quero te dar, falar esses 4 segredos do design de parede geométrico, porque algumas vezes não são ditas, né, essas dicas, e aí acaba que no momento que você vai fazer, no meio do caminho, acontece alguma coisa e você fala, putz, e agora o que eu vou fazer?
E agora, que faço eu da vida sem você? Que doideira vai ser. Então, o primeiro passo é pensar em quais são as expectativas para o ambiente. Se o ambiente é jovem, se o ambiente é mais sério, se o ambiente é claro, se o ambiente é escuro, se ele tem uma incidência de luz natural ou artificial. Então, isso tudo a gente tem que pensar, tá bom? Relação das cores, se a cor é mais forte, se a cor é mais fraca, se a cor é mais forte, se a cor é mais clara, se você tem naquele ambiente uma intenção de ser mais aconchegante, ou mais alegre, ou mais instigante. Então isso tudo você tem que pensar em relação ao seu design de parede. Claro, se você quer algo mais calmo, você vai escolher cores claras. Se você quer mais agitação, cores mais vibrantes e também coloridas, né? De colocar uma paleta mais colorida. Se você quer dar um ar mais contemporâneo, né? Ou até meio sério que eu falo assim, sem muitas cores, você pode, e aí como eu falei do jovem, uma coisa mais adulta, mais, né? Mas ali, ó, oi, tudo bem? Você pode usar preto, cinza, chumbo, um cinza mais claro, você pode até pro off-white com um fundinho ali de cinza, que vai ficar bem legal. Se você quiser usar também cor pastel, você pode usar, se você for de repente usar para um quarto de criança, e aí o estilo que você quer para o quarto de criança é um estilo mais contemporâneo. E você quer trazer essa questão da geometria, você pode usar sim. Porém, use umas cores mais claras, com esse tom pastel que eu estou falando, que vai ficar bem legal. Claro que isso vai do estilo, né, que você quer dar para o espaço, tá bom? Porque até então, o design de parede, ele não está sendo escolhido pelo bebezinho, né? Mas você quer o melhor para ele. Então pense nisso também, tá bom? O segredo das formas geométricas, então assim, usar sempre uma forma. Escolha, eu quero usar triângulo, então você vai usar triângulo em toda a composição. Quero usar hexágono, você vai usar hexágono em toda a composição do design de parede. Ah, quero usar círculos, você pode usar também. Ah, prefiro quadrados, não quadrado. Ah, prefiro retângulo. Dependendo de como você vai pensar aí no seu espaço, você pode até juntar retângulo com quadrado, mas isso muito cautelosamente. Por isso que eu sempre falo, tem que projetar, para que você não fique depois decepcionada com a sua parede, tá bom? E aí a questão também maior, a gente chega agora numa coisa muito mais delicada, que é a combinação do design de parede orgânico com o ambiente. O seu ambiente aí tem muita coisa orgânica? E aí? Seu design de parede geométrico não vai combinar tanto com algo que seja orgânico. Ah, o seu design de parede aí tem tipo, você quer destacar isso em alguma parte. Quando você pensa em destacar em alguma parte o design geométrico, você pode tanto usar a parede toda, como também você pode combiná-lo num cantinho da sala ou do seu quarto, ou até na cabeceira da cama. E você pode usar em corredor e em vários outros lugares que você pode estar aplicando, né, esse tipo de desenho. E aí você pode harmonizar isso com os móveis. Não adianta você querer fazer só por fazer. Os móveis também tem que combinar, a marcenaria, né, os objetos. Não que tudo tenha que ser geométrico, não estou dizendo isso. Mas você tem que ter uma harmonia daquilo que você já tem aí na sua casa. Então é importante que você realmente entenda que o design de parede geométrico não é só uma parede pintada cheia de triângulo ou de outras formas geométricas. Ele é algo que vai completar a sua decoração, tá? Ele vai abraçar a sua decoração, vai unir tudo que você já tem para o seu design de parede, ok? E aí, o design de parede, eu gosto muito de... O design de parede geométrico, eu gosto muito de falar sobre ele, porque como eu disse também, né, no início da pandemia, muita gente estava fazendo, então tinha gente que nunca tinha feito um design de parede e começou pelo geométrico. Então você, criatura, que ainda não fez design de parede, tem a oportunidade de fazer e experimentar a geometria para isso. Então,
eu sempre indico que quando você for começar, né, é uma ótima oportunidade para você dar esse primeiro passo no design de parede, porque eu tenho certeza que quando você fizer você vai querer fazer em todos os cantos da sua casa. Você não faça aleatoriamente, né? Deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Não pegue aleatoriamente uma parede, pega uma fita e passa. Outra do lado e passa. Outra ao lado e passa. Não! Planeje. Pega um papel, desenha mais ou menos a sua parede, bota os riscos que você quer, pelo menos para você ter uma ordem e uma distribuição. Depois você vem com lápis de 2H ou até mesmo com giz, aquele giz de quadro negro. E aí você passa, né? Pega uma régua grande, se não tiver uma régua, pode pegar um cabo de vassoura, se não tiver um cabo de vassoura, você pode pegar uma ripa, de repente tem no seu quintal, ou um alisar, isso, né? Tem várias possibilidades. Aí você faz essa linha com o lápis e também, ou com o giz de quadro negro, porque aí você tem uma noção da onde vai ficar toda a parte de distribuição das figuras geométricas. Porque aí você não erra, entende? Então você tem uma segurança maior em relação a isso. Então siga esse passo de projetar e planejar antes, para não dar probleminhas, né? E é fácil de fazer, e por ele ser algo fácil de fazer, ele se torna muito mais rápido. Então quando você pega para fazer, você consegue fazer começar no mesmo dia e finalizar no mesmo dia, né? Começa cedo e aí você vai com tudo e você consegue realizar esse projeto logo e deixar montado o seu ambiente. Ele fica bonito e, além de bonito, você sabendo escolher as cores e as formas também, ele fica bem elegante. Então, assim, qual é a intenção que você quer para o design de parede? Ele pode ser despojado, ele pode ser elegante, ele pode ser sofisticado, ele pode ser divertido, ele pode ser mais contemporâneo. Então, tem várias coisas que o design de parede geométrico pode oferecer e você agregar isso à sua parede. Entendeu? Olha, eu vou te dar 3 exemplos de aplicação ou aplicabilidade do design de parede em ambientes da sua casa. Primeiro, deixa eu ver a hora aqui, porque eu fico falando, daqui a pouco perde a hora. Né? No espaço mais íntimo, a gente pode até soltar mais a imaginação, né? Decorar com mais intimidade e tudo. Você pode até, de repente, de como for o seu espaço, você pode até colocar alguns elementos na parede, como relevo e tudo. Fica bem legal. Quarto de bebê, você pode usar quando você quiser dar um ar de moderno, né? Um ar de contemporâneo, e usar cores claras. Por quê? Porque vai trazer mais calmaria, é uma coisa mais leve, a não ser que a sua decoração seja uma decoração bem mais, talvez, para o tabaco, algo assim. Então, mesmo sendo seus móveis escuros, porque a gente tem, né, uma linguagem de decoração de interiores com uma coisa mais escura, mais dark. Então, assim, se você tem, de repente, os móveis mais escuros, não leve essas cores também para a parede, porque pode pesar o ambiente. Né? O móvel escuro ele é bonito, mas ele tem que ser ele tem que estar com harmonia ao ambiente. Então, assim, se você vai fazer um design de parede geométrico no quarto de criança, de bebê, e você tem já esses móveis escuros, então opte por cores mais claras, por cores mais leves, tá bom? Quarto de casal você pode usar cores neutras, também pode ser com cores mais fortes, né? E aí vai do casal. Você tem que sentar com o seu maridão, e aí com a sua esposa, né? E aí você vê qual é a cor melhor que combina para os dois. Tem vez que é mais fácil, que os dois gostam da mesma coisa, ou gostam de coisas similares. Já tem outros que às vezes não gostam, como fala? Branco e preto, tipo assim, né? E aí? Aí você tem que sentar, tomem um vinho com um
bom queijo e debatem aí e vê qual é. Se dá na dúvida ainda, faz um sorteio, bota papelzinho e as cores que vocês vão usar, porque aí vai dar certo também. Se for um quarto de solteiro, aí você pode estar muito mais livre em relação ao dono do quarto. Não esqueça de ouvir o dono do quarto. Porque às vezes o filhão gosta de coisas mais neutras, ou a sua filha gosta de cores mais vibrantes, mais coloridas. Então, assim, cores, a paleta mais colorida. Então, assim, tenta usar sempre das referências do dono de cada ambiente, tá? E aí o seu design de parede vai ter sucesso. Tá bom? Na sala, a gente pode usar também o design de parede geométrico. Eu já fiz projetos de parede geométrica na sala. Aqui no Paredes a Cores tem projetos que eu já fiz com parede geométrica. Então, inclusive eu usei atrás do sofá, que é um ótimo lugar para a gente colocar uma pintura, fazer um painel, né, fazer o nosso design de parede. Porque dá aquele aconchego, né? Às vezes o que está atrás do sofá, a parede que está ali, não tem gente que não dá muita importância para ela. Pelo contrário, é uma parede enorme muitas vezes, e aqui na frente tem uma parede, tem um sofá. Então, assim, é uma parede enorme, 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 e eu vou fazer uma pintura nela. E eu estou pensando até de fazer uma pintura ao vivo, uma live ao vivo, para você ver qual é o procedimento do 00, tá bom? Diga aqui no comentário se você quer ou não. E aí, a gente pode usar, né, como né, uma decoração bem mais trazida para essa pegada do geométrico. Uma coisa que eu sempre, né, indico é não colocar as formas geométricas pequenas demais. Então, assim, use menos repetições, porém em tamanhos grandes. Então, assim, faça triângulos grandes. Às vezes, na parede vai pegar, por exemplo, nessa parede minha aqui. Se eu fosse fazer ela tem 2,70 por 4. Então, assim, se eu for, no caso, eu não vou fazer essa pintura geométrica, eu vou fazer outra pintura. Surprise! Mas se eu fosse fazer uma parede geométrica aqui, eu usaria 1, 2, 3, 4. Talvez 4 ou 5 triângulos. E pronto. Então, assim, eu não vou colocar aquele monte de triângulo porque vai cansar, né? E se eu quiser também usar essa parede com design de parede geométrico e eu usar como parte do meu home, eu posso. Então eu posso fazer uma parede projetada para que encaixe a minha TV e o meu home, e aí aquilo ali ser um painel. Então, assim, tudo vai ser um painel com a pintura e também com a marcenaria e também a televisão, né? Tudo que você tiver em relação ali para você assistir sua TV e ter esse painel pintado por você. Outra coisa. Vou até beber uma água. Se você for fazer esse painel atrás da parede, se você for fazer esse painel atrás onde vai ficar a televisão, né? Então vai ser a parede e a televisão na frente. Evite usar muitas cores, evite usar colorido demais, principalmente cores vibrantes, evite usar muitas repetições das figuras geométricas, tá bom? Até se você quiser fazer um projeto, aí desenha como que vai ser a parede, coloca a sua televisão no papelzinho, coloca o home que vai ser, e aí atrás você desenha a quantidade de triângulos que você quer repetir para o design de parede geométrica. E aí você vai ver se vai ser suficiente ou não. Porque, pensa, se você vai fazer esse painel atrás da TV, você vai passar um bom tempo de frente para ele. Então, se você faz de alguma forma que, tipo assim, cara, não tem muito triângulo, tem muito desenho, tem muita cor, você vai se cansar, tá? Então a gente tem que pensar nisso também. Como eu já disse, use menos repetição de figura geométrica e usa com uma dimensão maior, triângulos maiores, retângulos maiores, ou quadrados maiores, ou até círculos maiores, tá? Dependendo de onde você vai aplicar essa
esse design de parede. Na sala de jantar, a gente também pode usar, e a gente pode até usar o fundo da parede da mesa de jantar. Às vezes fica um fundo, é uma parede gigante ou enorme, né? E mesmo se for pequena, sempre vai ter uma parede que você vai pensar de colocar um quadro, você vai pensar de colocar um quadro, você vai pensar de colocar um painel, você vai pensar de colocar, de repente, alguma instalação, um espelho. Por que não um design de parede? Né? Porque o quadro, o espelho, o painel limita, né, o espaço. Então, se a parede é pequena, você coloca um quadro, ela, às vezes, dependendo de como for o quadro, aparenta ser menor a parede. Então, se você vem com um design de parede, ele aumenta, visualmente falando, tá? a sua parede. Então, você vai entrar na sua sala de jantar, você vai ver que ela vai ganhar uma atmosfera diferente, ela tem uma presença diferente, sabe? Então, assim, use do design de parede também para dar essa ilusão de ótica nos seus ambientes. Na sala, às vezes, você só tem um móvel para você, né, pousar os talheres e as louças, só tem a mesa e pronto. Às vezes nem tem muita coisa. Então, use do design de parede para você completar muitas vezes esses vãos que fica aí na parede, tá bom? Na cozinha, a gente pode usar muito também em relação ao design de parede geométrico. Você tendo uma cozinha que não é toda revestida, né, de cerâmica ou de porcelanato ou, né, algum tipo de revestimento que você possa usar, você pode estar também fazendo esse design de parede geométrico de forma a usar cores que remetem a alguma fruta que você gosta, pode ser também alguma coisa que você está dentro da linha da sua marcenaria. De repente você já tem aí na sua cozinha, de repente, eu adoro coisas vermelhas, né? Utensílios vermelhos. Você pode usar alguma coisa vermelha na sua parede da cozinha, não tem problema. Só que sempre com moderação. Você tem que projetar primeiro no papel. Quando eu digo projetar no papel, não é você pegar um computador, baixar um programa e fazer aquilo, não. Não, é você desenhar mesmo com um lápis, pega uma canetinha vermelha ou um lápis de cor de várias cores e vai fazendo esse teste, para você não errar. Tá? Então, assim, quando eu falo isso, eu não falo para dificultar o processo. Pelo contrário, eu estou aqui para facilitar. Então, eu estou te dizendo porque eu já errei muitas vezes querendo fazer direto na parede e não deu certo. Aí eu gasto material, gasto tempo e ainda tenho que refazer. Então, quando a gente está com essa dúvida, não sabe como fazer, teste no papel primeiro o nosso querido e idolatrado, salve, salve, bloquinho Paredes a Cores, e aí a gente consegue realmente ter mais certeza e mais firmeza naquilo que a gente vai propor a fazer, tá bom? A gente pode também, se caso você não tem uma parede de alvenaria sem revestimento, o que você faz? Você pode usar adesivos. Tem adesivo de vinil que você pode estar realmente usando e aplicando isso na parede. De que forma? Você pode fazer esses recortes e aí depois você vai instalando isso. Para quê? Para que você realmente tenha um design diferente na sua parede de forma mais personalizada. Porque às vezes no que a gente tem de revestimento é tudo branco. Às vezes, eu gosto de uma cozinha toda branca, e aí você quer dar uma diferenciada aí. Então o design de parede, ele vem também, não só com a tinta, que você pode fazer com tinta epóxi, mas você pode, se você for daquelas que enjoa rápido, você pode fazer na parede os adesivos. Então você pode cortar vários triângulos, várias bolinhas, e usar esses tipo de aplicação para você trabalhar com o geométrico. Então vai depender sempre do que você tem aí na sua cozinha, tá bom? E é muito interessante que você use de forma assim, não use nas áreas onde tem essa questão da água, né, perto de pia, lugares onde a gente tem realmente essa questão da gordura, que é perto de fogão. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado em relação
a isso, tá bom? E ó, não tenha medo de errar, não diga que isso não é para você, não pense que vai gastar um dinheiro absurdo porque eu não tenho dinheiro para fazer um design de parede, eu não tenho como fazer porque não vai dar certo, porque eu nunca fiz. Então assim, como eu disse desde o início da live, o design de parede geométrico é o design que mais foi usado no início da pandemia, porque muita gente fazia, né? Então assim, hoje usar do design de parede geométrico é uma forma de você reinventar a maneira de se usar. Então por isso que eu estou te dando tantas opções e tantas ideias aqui, para você realmente olhar e falar, pô, aquele fez, aquela pessoa fez, eu também posso fazer. A gente pode fazer, basta você querer. Eu quero e eu vou fazer. Então a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para conversar, para realmente colocar em prática aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente deseja. Então assim, não fique com medo. E o dinheiro é só você planejar, sabe? Às vezes você tem uma tinta aí na sua casa, ou um adesivo aí já na sua casa, que você pode estar trabalhando em relação a isso, tá bom? Quando a gente fala com design de parede geométrico, tem a questão da fita. E aí eu te falo assim, a primeira coisa é, quando a pessoa usa a fita de forma errada, quando é? Quando a gente usa a fita e quando vai tirar, vaza aquela tinta, né? Fica uns dentinhos assim, uns negocinhos. Então, isso é muito ruim, porque não dá acabamento na nossa pintura. Eu, particularmente, não gosto, tá? Então, assim, o que eu faço para não ficar esses dentinhos assim, igual o eletro, fica cheio de coisinha. Eu colo a fita, né? A gente chama de fitar, então eu fito a parede, e aí venho com a massa corrida, tá? Nesse caso eu uso massa corrida, e passo, digamos que a fita esteja aqui, né? Essa é a fita, fitei. Eu passo massa corrida aqui e massa corrida aqui. Espero secar, né? Depois dou uma limpezinha também, tiro o excesso já ela úmida, mas depois de secar eu ainda passo um paninho úmido, tiro o excesso e aí sim eu vou pintar. Porque quando eu tiro essa fita, aonde tem a massa vai ficar certinho, porque a massa ela impede da tinta vazar na fita crepe. Aí você pode me perguntar, Rodrigo, mas tem fitas super resistentes no mercado, tem uma fita azul que dá super certo, tem uma fita verde que dá super certo, que é próprio para fitar pintura. Sim, existe. Só que essas fitas que têm mais resistência, elas podem danificar a sua parede. Principalmente se a sua casa for feita por empreiteiras, né, que a gente chama, e aí assim, e geralmente eles usam um tipo de massa para dar o acabamento no embolso, que quando eles passam a tinta, beleza. Se a gente passa uma fita crepe e puxa, a tinta vem junto. Eu falo isso porque já aconteceu várias vezes comigo e a minha vontade é de morrer, porque assim eu tenho que depois dar o acabamento e eu não estava esperando por aquilo, né? E aí eu fui estudando ao longo desse tempo e aí eu percebi, falei assim, tem casa que eu olho e falo, e agora? Aí tem que vou ter que usar uma fita de uma forma bem cuidadosa. E aí eu acabo usando a fita, mas com esse cuidado de não esfregar muito, né? De não colocar muita força, muita fricção nessa fita para quando tirar não correr o risco depois de ter que retocar a parede, tá? Bem-vindos! Olha, tem Laila, tem Mário, tem Jonathan, Cássia, lindona Cássia, minha amiga do CrossFit. Ela me humilha um pouco no CrossFit, mas tudo bem. A gente segue o baile, né, Cássia? Também o jeito errado é não saber as escolhas da cor ou das cores, né? De que forma? Faça uma paleta. Pega, olha, eu quero um monocromático até. Você vai saber, aí você pega, eu divido a parede, né? Tá lá tudo direitinho, fitada, dividida. Aí o que eu faço? Ou eu faço no papel, né, direto. E se eu quiser ter certeza de que vai ficar legal dessa distribuição das tintas, eu vou com pincel
vou lá e vou marcando. Vou marcando cada cantinho. Aqui eu quero preto, aqui eu quero cinza, aqui eu quero um chumbo e aqui eu quero um cinza bem clarinho, quase branco. E aí eu vejo de longe, tá legal essa distribuição? Tá legal. Aí eu já vou começar a pintar. Porque é bom você saber escolher essas cores e já distribuir, para não ficar às vezes cores muito pertas, cores repetidas muito perto, cores que não vão combinar uma de frente para a outra, uma do lado da outra, ou às vezes nenhum lugar ela vai combinar. Então tem que fazer esse teste sim de paleta para que a gente realmente tenha segurança no nosso trabalho, né? E não ficar uma coisa estranha. E prestar atenção no seu ambiente, o que tem já de cor no seu ambiente. É mais terrosa, a cor é mais vibrante, é mais neutra, aí você tem que também ou casar com isso tudo e manter a mesma linha, ou você pegar e falar assim, não, eu quero dar um up aqui, vamos ver o que a gente pode mudar. Tudo bem, a casa é sua, a gente tá aqui para mudar e tá aqui para fazer acontecer. Mas a gente tem que ter essa preocupação, tá bom? Também a gente tem que ter a preocupação que eu falei, isso já também, agora eu vou falar com muito mais atenção, que é a combinação no ambiente. O design de parede geométrico, ele vai realmente combinar com o seu ambiente? Ou o seu ambiente pede mais um botânico, um orgânico, um mais monocromático, mas não com formas geométricas? E aí? Um listrado? A gente tem que pensar. Porque às vezes, quando eu chego na casa de algum cliente, ele pede, eu queria um geométrico. Beleza. Aí eu vou, né, para ver, às vezes até peço foto e tudo, mas quando eu vejo que é muito mais complicado eu explicar isso por telefone, né, antigamente a gente tinha mais essa coisa da presença, hoje a gente tem que realmente fazer uma videochamada, explicar, dizer, até a gente conseguir mostrar o que a gente realmente quer, não é convencer, tá? É diferente. Eu não preciso convencer o cliente, eu preciso só mostrar para ele. O cliente que eu falo não é só aquele que vai pagar, não, tá? O cliente que eu falo é minha mãe, que vai querer a parede aqui que eu vou fazer com ela, então eu vou ter que sentar com ela, vou ver o que ela quer, o que ela gosta, as cores, isso tudo. Então ela vai ser minha cliente, né? Ela não vai me pagar, mas eu tenho que tratá-la como cliente. E aí o que eu penso? Quando a gente faz essa questão mais orgânica, de pensamento, a gente tem que organizar isso também na prática. Por quê? Porque se a pessoa quer algo geométrico e eu olho para ela e falo assim, olha, no seu ambiente não combina. Mas eu tenho que dizer para ela que não combina e o porquê não combina. Então assim, seu móvel tem uma pegada mais orgânica, as cores, aí a pessoa, não, eu vou trocar tudo. Então beleza. Então a gente vai ver o que você vai comprar, vai trocar, ou eu já posso pegar e falar assim, olha, vamos fazer, depois você compra as coisas do jeito que você vai querer, que você está planejando, e aí beleza, não tem problema, tá? Mas se a pessoa quer só acrescentar, né, decorar mais o seu ambiente com o que já tem, aí você tem que dar uma estudada em relação a isso. Cor, formas, alvenaria, objetos, iluminação, tá? Isso tudo é importantíssimo para que a gente realmente consiga fazer um trabalho legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Não tenha medo. Pode colocar aqui que a gente vai tirando as dúvidas, tá? E recapitulando tudo que a gente falou nessa live de hoje, que foi de design de parede geométrico, quando a gente pode usar, quando a gente não pode usar, questão da fita, né? Como que a gente pode usar essa fita e ter um acabamento impecável em relação ao design de parede, eu já ia falar digital, olha só. Design de parede geométrico, né? Então, quando a gente tem um design de parede, depois de finalizado, ele tá você olha, ele está impecável, ele está assim, os acabamentos estão direitinho, o encontro das tintas, né, das cores estão bonitas, a separação, a fita, onde estava, está tudo direitinho. Isso nos alegra muito, porque é resultado de um trabalho profissional, um trabalho que realmente tem um cuidado para isso. Não é só fazer por fazer, ou só pelo dinheiro, ou só para agradar a pessoa, e depois acaba que você nem agrada a pessoa, né? Porque você fez tanta coisa ali que não deu certo. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Então
também falamos sobre essa questão de que o design de parede geométrico, ele é sim um design de parede para você começar. Não tenha medo. Comece por ele. Se você tem algum medo, algum receio ou alguma insegurança em relação ao design de parede, pode começar pelo geométrico, que vai dar certo, que você vai ver um resultado. E é muito legal, porque assim, o design de parede geométrico, você fita, né? Como eu falei, fitar é colocar a fita crepe. Aí você fita tudo. Depois você vem pintando. Aí você pinta, passa 1, 2, 3, eu às vezes passo até 4 demãos. E aí, quando você espera aquele tempinho para secar, para você tirar a fita, você olha assim e fala, meu Deus, o que eu fiz? Isso não vai dar certo. Porque você vê o negócio tudo manchado, o negócio cheio de fita. E aí quando você vai tirando as fitas, e na hora de tirar a fita, tire bem devagar, tá? Não vai... Não, porque você pode danificar a parede, tá? Tira devagarzinho, com o tempo. E aí você vai ver que o seu trabalho ele vai aparecendo, ele vai crescendo. Então assim, você vai se aplaudir. Então vai dizer, nossa, eu sou a melhor do design de parede. E você vai ver que o resultado vai ser bem, bem legal, tá bom? E claro, a gente sempre fala aqui no nosso Paredes a Cores que para você ter como que eu posso dizer? Um passo prático mesmo, para que você saia dessa área de conforto, você saia dessa área de relaxamento total, vamos dizer assim, e faça a sua parede, né? Monte o seu bloquinho, paredes a cores, e aí você vai ter ali, como eu falo o bloquinho paredes a cores, eu falo em relação a juntar umas folhas A4, você grampeia, escreve uma capinha e faz, paredes a cores. Você pode ter um Moleskine paredes a cores, você pode comprar um bloco de canson ou de repente de aquarela e fazer também esse tipo de bloquinho para que você possa ter aonde você anotar as ideias. Isso, Monique. Eu pensei em você na hora, verdade. E aí, são projetos meus e da Monique que vai render coisa aqui no Paredes a Cores. E aí você pode ter esse bloquinho realmente para você anotar suas ideias, para você ter as suas ideias ali guardadas. Porque às vezes a gente tem tanta ideia, que a gente fica pensando assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir guardar isso tudo na minha cabeça. E não é para você guardar na sua cabeça mesmo, guarda no papel, né? Então esse bloquinho é bom porque você pode anotar tudo e ter as suas ideias. Você pode colocar assim, numa folha, minha sala. Aí todas as ideias que você tiver para sua sala, você anota ali e desenha ali. Bem-vinda, Neila. Se você quiser, de repente, tiver uma ideia para o seu quarto, você vai colocar meu quarto, ou quarto de casal. Aí você coloca as ideias ali, desenha, escreve, pinta, recorta e cola. Tudo é para ser feito ali. Eu quero uma ideia legal pro quarto do meu filho. E aí você vai colocar lá, o quarto de fulano. E aí você bota... E aí escreve as coisas que ele gosta, as palavras-chave, algumas cores, de repente é uma cor que ele gosta, você pode ter um tecido daquela cor, você bota também, cola ali com cola. E esse caderninho que eu falo do Paredes a Cores é como se fosse um mood board ambulante que a gente pode carregar para tudo quanto é lado, e ali vai ficar todas as ideias, um muro de ideias, um caderno de ideias, para que a gente realmente consiga colocar tudo isso em prática, né? Então olhe para o seu ambiente que está aí, vê se esse ambiente, isso é um exercício um exercício de afinação de olhar, né? Olha para o seu ambiente, vê, ele combina com um design de parede geométrico? Aí, combina? Se sim, qual a cor ou quais cores você pode estar usando nesse design de parede geométrico? E aí você já coloca no papel, já faz com que isso seja realmente algo que seja de inspiração para você e vê se essa paleta combina contigo, né? Vê se qual é a forma geométrica que vai combinar com você. É o triangular? É o retangular? É o circular? E aí? Você pode usar várias formas geométricas, mas como eu disse já anteriormente aqui na live, não misture, tá? Se eu for escolher triângulo, use só triângulo. Se for usar círculo, use só círculo. Se for usar quadrado, só quadrado, e retângulo, só retângulo. Até o retângulo e o quadrado você pode até dar uma
incrementada. Mas olha, cuidado. Cuidado, sabe por quê? Porque como se for o primeiro, opte pelo menos. O menos é mais. Então depois você vai ter, a não ser que você já faça um teste no papel e veja que deu certo. E aí tudo bem, estamos aqui pro que der e vier. Pode fazer, me marca, porque aí a gente dá uma olhada também, tá bom? Então olha, muito obrigado a todos, a Monique, a Cássia, a Neila, o Jonathan, o Mário, a Laila, todos que estiveram nessa live. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai conversar muito ainda sobre design de parede geométrico, porque tem muito assunto para desenvolver sobre isso, porque cada vez que a gente faz, a gente encontra uma dificuldade no caminho, a gente encontra uma ideia nova, a gente pode incrementar o design de parede geométrico com algumas figuras tipo mais personalizadas, a gente pode usar listras, a gente pode usar várias coisas. E aí a gente tem sempre muito assunto para lidar aqui nas nossas conversas, nos nossos encontros, tá bom? Muito obrigado pela presença de cada um e a gente vai se falando. Você que está assistindo essa live hoje, olha, se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente responde. Eu digo, porque assim, às vezes quem já assistiu já pode até ir respondendo, tipo, olha, o Rodrigo falou que é isso, isso, isso. Depois eu vejo e realmente verifico se é isso, se não é, ou o que eu posso acrescentar também. Então, assim, olha, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho que ficar vigiando aqui a hora, porque eu falo. Daqui a pouco o Instagram faz trac, e aí ele acaba me derrubando, e eu não quero ser derrubado. Então eu quero te dizer que, como eu sempre digo, aonde tem parede, precisa ter cores, né? Então, por isso, o Paredes a Cores está aqui para a gente realmente colorir mais esse mundo, colorir mais a nossa casa e, claro, mudar o mundo. Não é o mundo lá fora, é o mundo daqui. O meu mundo tá aqui, ó. Você faz parte do meu mundo agora. Então, assim, você me ajuda a mudar e eu te ajudo a mudar. Então, o mundo é a nossa casa, é aquele que está próximo, né? Esse sim faz parte do nosso mundo. Não vamos querer ser grandes para fazer coisas grandes. Vamos querer ser presentes, para sim ser presente na vida do outro. Tá bom? Muito obrigado, a gente vai se falando. E se tem parede, vai lá, ó. Paredes a Cores tá dentro. Tá bom? Tchau!